A paz do Senhor, queridos. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja qual for o horário que você assistir esse vídeo, seja tocado pela verdade da palavra do Senhor. Amém, queridos? Vem comigo ler Bíblia. Vamos ler este capítulo que é glorioso. Estamos seguindo essa passagem de 1 Coríntios. Na direção do Espírito Santo de Deus, queremos ler para você. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, @Josimere de Souza 6227, Josi com Z, para você achar lá e se inscrever no canal. Ative o sininho para que o YouTube mande esse vídeo para mais pessoas possíveis e vem com a irmã Mary ler Bíblia. Deixa seu like no começo do vídeo e Deus com certeza te recompensará. Não sei quem dá o like, mas o Senhor vê. E que Deus te abençoe muito, grandemente. Tá certo, meu querido? Capítulo 4 de 1 Coríntios. Seguindo as epístolas, as cartas de Paulo, que ele deixou direcionadas à igreja de Coríntios, mas serve para nós nos dias de hoje também, irmãos. Muitos conselhos, muitas exortações, que se nós olhar para os nossos dias de hoje, não nos deixe errar, irmãos. Seguindo uma ordenança, de como ele escreveu aqui para os dias que eles estavam vivendo, para a conturbação que estavam vivendo, muita gente saindo dos templos, da deusa Diana e muitos ainda tinham sobre si aqueles cultos pagãos, cultos de adoração a outros deuses, Então muitas regras eram colocadas para que eles pudessem olhar para o evangelho que era pregado de uma forma mais respeitosa, Mas se nós olharmos nos dias de hoje, é desse jeito, irmãos. Não podemos também, sem ensinar primeiro, deixar uma pessoa que vem lá do mundo de adoração a outras seitas, a outros costumes e querer ensinar o evangelho errado. Então, é isso que Paulo dizia na época e hoje é o que nós dissemos. Tem que haver um aperfeiçoamento, tem que haver um quebrantamento, tem que haver uma conversão, tem que haver o olhar voltado para o verdadeiro evangelho. O que é que o evangelho pede para ser ensinado? E aí, sim, essa pessoa já pode entrar e começar a falar e ensinar. Por isso que Paulo muitas vezes repreendia e dizia quem podia falar, quem não podia, quem podia exortar, quem não podia. Por quê? Porque até nos dias de hoje, se converte uma pessoa hoje lá do mundo que ainda não está... as suas palavras ainda usam palavras torpes. Como é que vai subir no altar para ministrar? Vai usar uma palavra torpe no altar, Então, é esse cuidado muitas vezes que algumas igrejas não têm, Então, Paulo já vinha admoestando e exortando para que não fosse de qualquer maneira. Amém, queridos? Quero pedir perdão para os irmãos. Fiquei uns 2 dias, 3 dias sem gravar. Não tive condições de gravar. Mas hoje vamos gravar em nome de Jesus. Em Cristo somos mais que vencedores. Amém, queridos? Capítulo 4, já falei demais, Meu tamanho. E de 1 Coríntios. Vamos ler? Abre a sua Bíblia comigo. Vamos ler primeiro versículo do capítulo 4 de 1 Coríntios. Que diz assim: Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos ministérios de Deus. E dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por tribunal humano, nem eu tampouco julgado a mim mesmo. Nem eu tampouco julgo a mim mesmo. Porque, se nada me argue a consciência, contudo nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor,
o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus, ou a sua recompensa, né, da parte de Deus. Versículo 6. Uma reprovação severa. Versículo 6 diz assim: estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto, para que por nosso exemplo aprendais isto. Olha como os ministros servem como exemplo para as pessoas, irmãos, olha só, mesmo por vocês mesmos, para que por nosso exemplo aprendais isto. Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um detrimento de outro. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebestes, por que te vanglorias? Não se o não tiveres recebido, como se não tivesse recebido. Já estás farto? Já estás rico? Chegastes a reinar sem nós? Sim, tomara reinasseis, para que também nós viéssemos a reinar convosco. Porque a mim mesmo parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nós tornamos espetáculo ao mundo, tanto ao anjo como a homens. Meu Deus, irmãos, olha só como é forte isso aqui. Paulo esclareceu para eles aqui quem é o maior ou quem é o menor, ou quem é que, né? Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, aos apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte. Por que é condenado à morte? Malfeitor, né? Ele está dizendo assim, né? E porque se nós tornasse espetáculos no mundo, tanto a anjos quanto a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo. E vós, sábios em Cristo, nós fracos e vós fortes, vós nobres e nós desprezíveis. Até a presente hora sofremos fome e sede e nudez, e somos esbofeteados e não temos morada certa. Meu Deus, e nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Não é fácil, meus irmãos, mas olha como que Paulo se sentia mediante a comunidade de Corintos, né? Porque era assim que eles se sentiam, irmãos. Lixos, sem consideração, perseguidos. Aqueles que tinham que suportar por amor a Cristo. Caluniados, meu Deus, mas eles estavam sempre procurando a conciliação, né? Meu Deus, escória de todos, meu Pai. Mas é assim que nós temos que prosseguir avante, irmãos. Mesmo que alguém tenha a nossa vida como um atrapalho, não querendo olhar com os olhos da fé como um conjunto de obras, como uma mão ajudando a outra, nós não podemos desistir, nós temos que prosseguir continuando nessa batalha, porque Jesus logo volta, irmãos. Este mundo jaz do maligno e nós o aguardamos, né? Mas enquanto ele não chega, não vamos desanimar. Há almas precisando de nós, há vidas indo para o inferno, e não importa se essa vida é um malfeitor. Se nós temos um coração como o de Cristo, a mente de Cristo, nós amamos o que Cristo ama. E Ele está aqui pronto para perdoar, para reconciliar, para refazer, para reconstruir, seja quem for.
O sangue dele perdoa, lava, purifica de todo o pecado. Paulo os admoesta como pai. Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Porque ainda que tivéssemos milhares de preceptores em Cristo, não tereis, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Olha só, irmãos, como Paulo se considerava pai daquele povo. Admoestando-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Olha só, por isso que às vezes a gente, usa as palavras para o quê? Para ensinar os sentimentos, os testemunhos que a gente já passou, o que a gente sente, como venceu a batalha interna, como a gente venceu a batalha externa, como a gente venceu no mundo espiritual. A gente quer ensinar para que todos venham vencer também, né? E é aqui que Paulo estava dizendo, que vos gerei em Cristo Jesus, vocês são meus filhos, e eu peço que vos sejam meus imitadores. Ó, por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Tá aqui versículo 18, irmãos, versículo 18. Alguns se ensoberbecem, ou alguns se ensoberbeceram, como se eu não tivesse de ir ter convosco. Mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser. E então conhecerei não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos. Meu Deus. Dos arrogantes, né? Dos ensoberbecidos que acham que não precisam mais de Paulo. Tem gente que ali ele estava dizendo que muitos dizem, vocês nem querem que eu vá ter mais convosco, que se ensoberbeceram, mas eu vou ter convosco, para mim saber quem é que está sendo ensoberbecido ou não, né? Meu Deus. Que tem gente que acha que conheceu o evangelho ontem e não precisa mais de orientação, que já sabe tudo, que já conhece tudo. Versículo 20. Porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. Que preferes? Irei a vós outros com vara ou com amor e espírito de mansidão? O que preferes? Eu vou com vara ou com espírito de mansidão, amor? É desse jeito. Capítulo 5. Diz assim, a impureza da igreja de Corinto, repreensões e exortações. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver que se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Meu Deus do céu. A mulher do seu próprio pai quer dizer a mãe, né? Tá aqui, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. A possuir a mulher do seu próprio pai é a mãe. Ou às vezes uma viúva, né? E o filho quer tomar a esposa do pai. Olha só, é isso que ele estava dizendo, que naquela época já existia, irmãos. E contudo andai-vos ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Quem ser tirado do vosso meio, quem tamanho ultraje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos, vós e o meu espírito, em poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o próprio seja salvo no dia do Senhor. Entregue a Satanás para a destruição da carne,
a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Um pouquinho de fermento a mais para o tamanho da forma e da massa. O que acontece? Leveda a massa toda e esparrama fora da forma, né? Então, um pouquinho de orgulho, um pouquinho disso a mais, tudo que é demais prejudica, irmãos. No mundo espiritual, no mundo físico, no mundo carnal, no mundo secular, qualquer tipo de o a mais exagerado traz consequências fortíssimas. Versículo 7. Às vezes uma brincadeira, até um ponto é uma brincadeira. Passou a mais da brincadeira, já é maldade, já é malícia, né? Mas tem um tanto que não se pode também tudo maliciar, né? Isso que ele está querendo dizer aqui, ó. O pouco do fermento leveda toda a massa. Tudo que é demais passa do limite, não é de Deus, ó. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo... Virei a minha água. Ai, meu Deus, mas tá bom, já resolvemos aqui. Mas também Cristo Jesus. Meu Deus, é forte isso aqui, ó. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? O velho fermento para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Para quê, irmãos? Para tornar a antiga aliança, para tornar o que era velho, ele fez tudo novo. Por isso o Cordeiro Pascual, que era a massa, era o pãozasmo, né? E depois eles faziam os pães que eram colocados nas mesas para comemorar, né, a Páscoa, e com vida, com leveza. Mas foi transformada a massa também em massa que crescia. Antes era uma massa que não era usado fermento. E agora aqui, ó, botado uma nova massa. Como sois de fato sem fermento, que antigamente não era usado fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado, querendo trazer à memória deles o movimento da cruz, o movimento da ressurreição, o movimento da nova aliança em Cristo Jesus. Ó, por isso celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade, da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Aleluia, Jesus. Meu Deus, isso aqui é muito forte, irmão. Se for pregar e parar aqui para nós conversar sobre o fermento que leveda toda a massa, sobre o a mais, e sobre o que é velho e o que é novo, aqui a gente tira para a nossa vida espiritual um crescimento tão profundo, irmãos, tão profundo em Cristo Jesus. Foque em Cristo Jesus a sua fé. Aleluia, Jesus. E o que é velho, o que é maldade, malícia, fique para trás, e que os pães asmos aqui, ó, assim com os asmos da sinceridade e da verdade, que é Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Já em cartas vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Ó, Paulo continua falando aqui, irmãos, ó. Já em cartas vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo ou aos avarentos, que é os que amam o dinheiro, avarentos, retém, não consegue abençoar o seu próximo, não consegue abençoar a sua igreja, não consegue abençoar um familiar, não, ele é avarento. O dinheiro é tudo, o Deus dele é o dinheiro. Ou roubadores, que não é ladrão, não. Ladrão não avisa quando vai chegar, né? Ele leva coisa pouca, coisa muita, ele leva e não avisa. Agora o roubador, irmão, ele tá roubando olhando para ti. Ele tá dizendo, te impondo cargos pesados
como se tu tivesse a obrigação de coisas que já não é mais obrigado. Eles são roubadores. Eles estão te roubando. Tá aqui, ó. Os avarentos, roubadores. Os idólatras, que adoram outras imagens, a outros itens, né? Porque não é só imagens de escultura que vira idolatria. Tudo vira idolatria quando se tira o tempo de Deus na nossa vida. Certo, irmãos? Pois neste caso terias de sair do mundo. Refiro-me com isso não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, aos roubadores, ou idólatras, pois neste caso terias que sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo ser irmão... Meu Deus, irmãos, olha só, versículo 11. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente. Maldizente. Eu odeio o cicrano, eu odeio o fulano. Usando palavras que colocam uma pessoa no lixo, sendo imagem e criatura de Deus, né? A imagem e semelhança de Deus. Então, não é aos que estão lá no mundo, os roubadores do mundo, os avarentos do mundo, né? Os idólatras do mundo, mas ele está falando os que já se chamam irmãos, os que estão na igreja, os que dizem ser irmãos, forem impuros, avarentos, idólatras, maldizentes, abre a boca para amaldiçoar, ou beberrãos dentro da igreja, ou roubador dentro da igreja que rouba o seu irmão, né? Olhando no rosto do seu irmão e está roubando. Com esse tal, nem ainda comais. Que Paulo dizendo, irmãos, Salmos 1, né? Lembra que eu não tenho ainda para a gente lembrar do Salmos 1, para não sentar na mesa dos escarnecedores, né? Porque Deus não se agrada, né? Como Davi já tinha deixado nos Salmos, Paulo também falou isso aqui, irmãos. Versículo 12. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora, que ainda não conhecem a Cristo? Não julgai-vos os de fora. Não julgai vós os de dentro? Então, eu não estou mandando vocês julgar os de fora que ainda não conheceram Cristo, mas os que já conheceram Cristo. Não julgai vós os de dentro? Os de dentro é que não pode mais fazer essas coisas. É os de dentro que não tem mais como estar na prática desse pecado. E os de fora? Porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de dentro, vós, todo malfeitor. Que palavra forte, irmãos. Mas eu creio que o Senhor Jesus, ele é misericórdia. Amém, Jesus querido? Paulo censura os litígios entre os irmãos. Aventura-se alguém de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida? Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituístes um tribunal daquele que não tem nenhuma aceitação na igreja. Para vergonha vô-lo digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? Paulo está dizendo, não tem ninguém com intimidade com Deus para poder ensinar o povo a sair da imoralidade, da avareza,
a sair da contaminação, né? Não ser maldizente, não tem ninguém que possa julgar no meio da irmandade que essas coisas não podem ser feitas. Versículo 6, mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante incrédulos que não conhecem a Cristo, gera escândalo. Versículo 7, o só existir entre vós demanda já é completa derrota para vós outros, porque não sofreis antes a injustiça, porque não sofreis antes o dano. Meu Deus, é forte, é verdade. Porque se a gente está vendo que tem tudo isso no nosso meio, tem que ser cortado, tem que ser dito, não é para ter no nosso meio. Mas a gente não quer, né? Não quer colocar na mesa o que não pode mais ser feito. Maldizer, falar mal por trás, ter sentimentos malignos no coração. Entre os irmãos querem ir para o céu, não pode haver esse sentimento. Mas não há, Paulo está dizendo, não há quem possa dizer para esses irmãos que isto não pode ser feito. Versículo 8, mas vós mesmos fazeis a justiça e fazeis o dano, e isto ao próprios irmãos. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem sodomitas, nem homossexuais, né, que são os sodomitas, nem ladrões, olha como tem diferença de roubadores para ladrões, porque ele usa essas duas palavras, nem ladrões, nem avarentos que amam ao dinheiro e fazem até, matam por amor ao dinheiro, né? Nem bêbados, nem maldizentes que abrem a sua boca para amaldiçoar o seu irmão, nem roubadores, tá no mesmo versículo, irmãos, ladrões e roubadores, herdarão o reino de Deus. Não herdarão o reino de Deus. Então, se você não quer perder tempo, sem saber que direção tomar, tome uma direção hoje. Não vou mais amaldiçoar a vida de ninguém. Os maldizentes não herdarão o reino de Deus. Os sodomitas, os afeminados, nem efeminados, nem sodomitas, que são os homossexuais, não herdarão o reino de Deus, irmãos. Está aqui a Bíblia, capítulo 6 de 1 Coríntios. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, Tais fostes alguns de vós. Ele quer dizendo, entre vós, eu sei que tem roubadores, tem ladrão, tem maldizente, tem sodomita, tem afeminado. Tais fostes alguns de vós, mas vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo de Deus. Então, não és mais. Acabou. Aleluia, Jesus. Então, irmãos, há uma esperança para todo aquele que já pecou, mas não continue na prática do pecado. Uma vez Deus já te falou para parar com esse tipo de prática, pare. Versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Não me deixarei dominar. Eu não posso ser dominado. O Senhor disse, ao homem darei domínio sobre a terra. A terra é dele, mas ele deu o domínio para nós dominar a terra. Então, nós não podemos deixar essas coisas nos dominar. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Destruirá o corpo quanto os alimentos. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que o vosso corpo são membros de Cristo? Não sabeis que o vosso corpo são membros de Cristo?
E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Meretriz, prostituta, que não se tampa, que não se veste, que não se cobre. Tá aqui, irmãos, ó. Absolutamente não posso. É o corpo de Cristo. Eu tenho que vesti-lo. Irmãos, tá aqui, ó. Versículo 6, capítulo 15. Capítulo 6, versículo 15. Versículo 16. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Aleluia, irmãos. Por isso que eu digo, sempre a unção sobre uma pessoa está sobre a esposa e o esposo. Eles são uma só carne. Tanto quanto há uma ligação espiritual para o bem, quanto um homem que se liga com uma pessoa que está na imoralidade do pecado. Tu está ligando a tua alma a alguém que não quer a Cristo. Versículo 7. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito só com ele. Então, irmãos, nós temos que nos unir, e nosso corpo é o corpo de Cristo. Ó. Fugir da impureza, versículo 18. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Imoralidade peca contra o corpo, e o corpo nosso é o corpo de Cristo, porque nos tornamos um quando entregamos a nossa vida a Ele. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Vocês hoje não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, se o meu corpo é de Cristo, e se Ele é perfeito, por que eu tenho que modificar, irmãos? Se Deus me fez de um jeito, eu participo do corpo de Cristo, mas eu acho que Cristo então tá feinho? Então eu tô botando pretexto no corpo de Cristo? Se o meu corpo é o corpo de Cristo e eu disser, não gosto assim, eu vou fazer assim, eu vou mudar assim, eu vou lixar aqui, eu vou colocar ali, eu vou aumentar aqui, eu tô deformando o corpo de Cristo, irmãos. Irmãos, isso aqui é muito sério. O nosso corpo é o santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Amém, queridos? Que palavra forte, que palavra gloriosa. Se Deus assim nos permitir, se der tudo certo, amanhã nós continuaremos no capítulo 7 de 1 Coríntios. Amém, queridos? Hoje ficamos com o capítulo 4, 5 e o 6, para a honra e a glória do nosso Deus. Amém, queridos? Fiquem na paz do Senhor.